Em uma manhã nebulosa de outubro, uma jovem despertou de uma visão que mudaria o curso da história religiosa. Ellen Goldwhite havia sido tocada pelo Espírito de Deus com visões que atravessariam os séculos. O que ela viu naqueles momentos de êxtase espiritual não eram apenas imagens místicas, mas revelações precisas sobre eventos que ainda estavam por vir. Hoje, mais de um século depois, permanece a pergunta que ecoa através do tempo: estava ela realmente certa? Ellen Goldwhite nasceu em uma época de grande fervor religioso nos Estados Unidos. Era o período conhecido como o Segundo Grande Despertamento, quando movimentos proféticos surgiam por toda parte. Mas havia algo diferente nas visões desta jovem. Suas experiências não eram vagas predições ou interpretações alegóricas, mas descrições detalhadas e específicas de eventos futuros. A primeira visão de Ellen White ocorreu em dezembro de 1844, apenas 2 meses após o grande desapontamento millerita. Enquanto orava com um grupo de mulheres metodistas, ela foi arrebatada em visão. O que ela descreveu seria apenas o início de uma grande jornada profética. Fui arrebatada em visão e vi o povo do advento viajando por uma vereda alta e estreita, muito acima do mundo, ela relatou. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo da vereda, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Primeiros escritos. Esta primeira visão estabeleceu um padrão que se repetiria centenas de vezes. Descrições vívidas, detalhadas e muitas vezes acompanhadas de manifestações físicas extraordinárias. Durante suas visões, Ellen White frequentemente permanecia sem respirar por períodos prolongados. Seus olhos ficavam abertos mas não piscavam, e ela parecia completamente alheia ao ambiente ao seu redor. Uma das áreas mais notáveis das revelações proféticas de Ellen White foi relacionada à saúde e medicina. Em uma época quando a medicina ainda estava dando seus primeiros passos científicos, ela recebeu visões sobre princípios de saúde que só seriam validados pela ciência décadas mais tarde. Em junho de 1863, durante uma visão, Ellen White recebeu revelações abrangentes sobre reforma da saúde. Ela descreveu em detalhes os efeitos nocivos do tabaco, álcool, carne suína e outros alimentos, muito antes que a ciência médica estabelecesse essas conexões. Vi que o tabaco era um veneno da mais nociva espécie, e que o uso contínuo do mesmo estava minando lentamente a constituição, ela escreveu. Vi que era um veneno lento, mas certeiro, e que quando entrasse no organismo, todo o sistema seria prejudicado. Na época dessa visão, o tabaco era amplamente considerado benéfico pela comunidade médica. Médicos prescreviam cigarros para tratar asma, e o tabaco era usado como medicamento para diversas condições. Somente no século XX a ciência médica confirmaria completamente os perigos do tabaco descritos por Ellen White 100 anos antes. Sobre a carne suína, ela declarou: vi que carne de porco, embora uma das mais comuns, era uma das mais nocivas. Continha muito veneno, especialmente quando o animal não era saudável. Esta declaração foi feita décadas antes da descoberta da triquinose e outros parasitas comumente encontrados na carne suína. A ciência médica moderna confirma que a carne suína pode carregar diversos patógenos perigosos se não preparada adequadamente. Ellen White também recebeu visões sobre a importância do exercício físico, ar puro, luz solar, descanso adequado e uma dieta vegetariana equilibrada. Ela descreveu como estes elementos trabalhavam em harmonia para promover a saúde ótima. O exercício ajudará a digestão. Caminhar, mesmo que seja por uma distância pequena, depois das refeições, com a cabeça erguida e os ombros para trás, é um grande benefício, ela escreveu. Conselhos sobre o regime alimentar. Estas recomendações foram feitas numa época em que o exercício físico era frequentemente desencorajado, especialmente para mulheres, e quando se acreditava que o repouso completo após as refeições era o mais benéfico para a digestão. As visões de Ellen White sobre educação foram igualmente proféticas. Em uma época quando a educação era principalmente baseada em memorização e disciplina rígida, ela recebeu revelações sobre métodos educacionais que só seriam amplamente aceitos décadas mais tarde. A verdadeira educação significa mais que a prossecução de um determinado curso de estudo. Significa mais que uma preparação para a vida presente. Abrange todo o ser e todo o período da existência possível ao homem, ela escreveu. Educação. Suas visões enfatizavam a importância da educação holística, combinando desenvolvimento mental, físico e espiritual. Ela viu que as crianças deveriam aprender através da experiência prática,
não apenas através de livros. As crianças devem ser ensinadas a fazer pequenos trabalhos adequados à sua idade. Devem ser ensinadas a ser úteis e a ter sua participação nos deveres familiares, ela declarou. Conselhos aos pais, professores e estudantes. Esta abordagem educacional, enfatizando aprendizado prático e desenvolvimento do caráter, antecipou em décadas as teorias educacionais modernas. Educadores como John Dewey mais tarde desenvolveram conceitos similares que Ellen White havia descrito em suas visões décadas antes. Talvez as mais dramáticas e abrangentes visões de Ellen White foram aquelas relacionadas ao que ela chamou de o Grande Conflito. Estas visões lhe mostraram a história do conflito entre o bem e o mal desde a queda de Lúcifer no céu até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Em uma visão particularmente vivida, ela descreveu a queda original de Satanás. Vi que Lúcifer foi um querubim cobridor, um dos dois que cobriam o propiciatório diante da arca, e que era belo e poderoso, e era muito honrado por Deus, e todos os anjos o honravam. História da redenção. Ela viu como o orgulho e a inveja cresceram no coração de Lúcifer, levando à primeira guerra no céu. Guerra houve no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, verso 7. Ellen White descreveu esta batalha não como um conflito físico, mas como um conflito de princípios e argumentos. Lúcifer permitiu que seu ciúme de Cristo prevalecesse, e tornou-se mais determinado. Ele vangloriou-se de sua própria beleza e exaltação, ela relatou. História da redenção. Suas visões sobre o desenrolar deste conflito na Terra foram igualmente detalhadas. Ela viu eventos específicos da história bíblica com uma clareza e profundidade notáveis. Descreveu a tentação no Éden, o dilúvio, a experiência de Abraão, o êxodo do Egito, e muitos outros eventos com detalhes que não estavam claramente explicados nas Escrituras. Uma das áreas mais fascinantes das profecias de Ellen White foram suas visões sobre os eventos dos últimos dias. Ela descreveu com detalhes específicos as condições que prevaleceriam no mundo antes da segunda vinda de Cristo. Será um tempo de angústia qual nunca houve. E naquele tempo será livrado o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, verso 1. Ellen White recebeu visões detalhadas sobre este período de tribulação. Vi anjos apressando-se para cá e para lá no céu. Um anjo com tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e relatou a Jesus que havia cumprido sua obra, que havia posto sinal sobre a testa dos que suspiravam e gemiam por todas as abominações que se faziam na terra. Primeiros escritos. Ela viu que haveria uma polarização crescente entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que se opõem a Ele. Descreveu como as questões religiosas se tornariam questões políticas, e como liberdade religiosa seria eventualmente ameaçada. Vi que rapidamente as leis dominicais serão rigorosamente impostas, e que homens em posições de confiança conspirarão para envolver-nos em dificuldades. Testemunhos para a Igreja. Estas visões sobre leis dominicais e perseguição religiosa pareciam extremas na época em que foram dadas, mas muitos observadores modernos notam tendências crescentes que parecem alinhar-se com suas predições. Ellen White também recebeu visões sobre catástrofes naturais e mudanças ambientais que ocorreriam nos últimos dias. Suas descrições foram vívidas e específicas. Desastres por terra e mar, em intervalos cada vez menores, testificarão que a natureza já não pode mais suportar a maldade dos homens, ela escreveu. Mensagens escolhidas. Ela viu terremotos aumentando em frequência e intensidade. Terremotos, furacões, incêndios e inundações devastarão a terra. A morte virá em todas as formas. Maranata. Durante o século XX e XXI, estatísticas mostram um aumento documentado na frequência e intensidade de desastres naturais, aparentemente validando estas visões proféticas. Uma das contribuições mais práticas das visões de Ellen White foi na área de cuidados médicos. Ela recebeu visões específicas sobre o estabelecimento de instituições de saúde e métodos de tratamento. Vi que devemos ter uma instituição de saúde aqui, e que seria necessária não somente para a acomodação de nosso povo que precisar de tratamento, mas para impressionar a mente das pessoas honestas com a verdade. Testemunhos para a Igreja. Seguindo esta visão, os adventistas estabeleceram hospitais e clínicas ao redor do mundo, muitos dos quais se tornaram centros médicos respeitados. O Hospital Loma Linda, estabelecido com base em seus princípios visionários, tornou-se um centro médico de renome mundial.
Suas visões sobre tratamentos naturais e medicina preventiva anteciparam desenvolvimentos médicos modernos. Ela viu a importância da hidroterapia, massagem, exercício e outros tratamentos naturais que agora são amplamente aceitos pela medicina integrativa. Os detalhes das visões de Ellen White sobre nutrição foram notavelmente precisos. Ela recebeu orientações específicas sobre combinações de alimentos, métodos de preparo e princípios nutricionais que a ciência moderna validou. Frutas, grãos e vegetais, preparados de maneira simples, livres de especiarias e de gordura animal em toda forma possível, mas tornados apetitosos com leite ou nata, constituem um regime mais saudável, ela declarou. Conselhos sobre o regime alimentar. Esta recomendação, feita décadas antes da descoberta das vitaminas e da compreensão moderna da nutrição, alinha-se precisamente com as diretrizes nutricionais contemporâneas. Ela também viu os perigos do consumo excessivo de açúcar. O açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação, e isso obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Conselhos sobre o regime alimentar. A pesquisa médica moderna confirma completamente estas observações sobre os efeitos negativos do açúcar refinado na digestão e no humor. As visões de Ellen White também forneceram orientações detalhadas sobre crescimento espiritual e vida cristã prática. Ela viu como os princípios espirituais operavam na vida diária dos crentes. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio da graça pode ser substituído, e a saúde da alma ser conservada, ela escreveu. Mensagens aos jovens. Suas visões sobre a vida de oração eram específicas e práticas. Ela viu que a oração deveria ser como respirar, natural, constante e essencial para a vida espiritual. Como o corpo físico é nutrido pelo alimento, assim é a alma nutrida pela oração com Deus. Caminho a Cristo. Ellen White recebeu visões abrangentes sobre a obra missionária mundial. Ela viu que a mensagem do Evangelho deveria alcançar todos os cantos da terra antes da segunda vinda de Cristo. Vi anjos voando pelo meio do céu, proclamando às nações da terra que o juízo de Deus estava por vir e ordenando-lhes que temessem e adorassem aquele que fez o céu e a terra. Primeiros escritos. Esta visão baseada em Apocalipse 14, verso 6 e verso 7 levou ao estabelecimento de uma rede missionária mundial que hoje opera em mais de 200 países e territórios. Ela viu especificamente que a mensagem deveria ser levada a grupos de pessoas específicos, a obra deve estender-se, e braços auxiliadores devem ser enviados a campos distantes, pois a mensagem deve ser proclamada a todas as nações, tribos, línguas e povos. Testemunhos para a Igreja. Quando examinamos o registro histórico, encontramos uma correspondência notável entre as visões de Ellen White e os eventos subsequentes. Suas predições sobre saúde foram validadas pela pesquisa médica. Seus princípios educacionais foram adotados por educadores progressistas. Suas visões sobre desastres naturais parecem refletir tendências climáticas modernas. O desenvolvimento de uma rede mundial de hospitais, escolas, editoras e igrejas seguiu precisamente os padrões que ela havia visto em visão décadas antes de sua implementação. Tem-me sido mostrado que nossa obra se estenderá e que estabelecimentos serão feitos em muitos lugares. Instituições serão levantadas em várias partes da América. Testemunhos para a Igreja. Esta visão se cumpriu com o estabelecimento de centenas de instituições adventistas por toda a América do Norte e do Sul. Um aspecto importante das visões de Ellen White era sua consistência e coerência ao longo de 70 anos. Diferentemente de muitos pretensos profetas, suas mensagens mantiveram uma harmonia teológica e prática notável. Quando estou em visão, sou removida desta terra e desta geração. Mundos passados, presentes e futuros passam diante de mim, ela descreveu. Testemunhos para a Igreja. Suas descrições das experiências visionárias eram consistentes: perda temporária da respiração, força física sobrenatural, visão de eventos distantes no tempo e espaço, e memória perfeita dos detalhes vistos. Testemunhas oculares relataram que durante as visões, Ellen White frequentemente apontava na direção das cenas que estava vendo, identificando personagens e descrevendo ações que apenas ela podia ver. Ela apontava com o dedo e dizia: "Ali está Jesus", ou "Ali está tal anjo", relataram observadores. Vida e ensinos. As visões de Ellen White sobre questões específicas de saúde foram notavelmente precisas.
Ela viu detalhes sobre os efeitos de diferentes alimentos e práticas de saúde que só seriam cientificamente comprovados décadas mais tarde. Sobre o café, ela declarou: o café é um luxo prejudicial. Excita temporariamente a mente para ação desordenada, mas o efeito posterior é prostração, não somente mental como física. Conselhos sobre o regime alimentar. Esta descrição dos efeitos da cafeína, estimulação seguida de queda energética, foi feita muito antes da compreensão científica dos mecanismos da cafeína no sistema nervoso. Sobre o chá, ela observou efeitos similares. O chá é venenoso para o organismo. Os cristãos devem deixá-lo em paz. A influência do café e do chá é a mesma em caráter, mas o café tem maior efeito. Ellen G. White, ao afirmar que o chá é venenoso para o organismo, estava se referindo a qualquer bebida que contenha cafeína e outros estimulantes, como o chá preto e o café, por causa dos seus efeitos nocivos sobre a saúde, como excitação nervosa, dores de cabeça e fraqueza, além de não nutrir o corpo. A pesquisa moderna confirma que tanto o café quanto o chá contêm compostos que podem afetar o sistema nervoso e criar dependência, validando suas observações visionárias. Ellen White recebeu visões específicas sobre métodos de tratamento que eram revolucionários para sua época. Ela viu a importância da hidroterapia, exercício físico, dieta adequada e repouso como elementos fundamentais da cura. A água pura, tomada internamente, é uma das melhores medicinas para lavar as impurezas que se acumulam no sistema, ela escreveu. A ciência do bom viver. Na época desta declaração, muitos médicos consideravam a água potável suspeita e recomendavam outras bebidas. A importância da água para a saúde só seria totalmente compreendida pela medicina décadas mais tarde. O ar puro, o exercício, a água pura e habitações asseadas são privilégios de todos, com pequena despesa, e as drogas são caras e muitas vezes prejudiciais, ela declarou. A ciência do bom viver. Esta abordagem natural à medicina, enfatizando prevenção ao invés de tratamento com drogas, antecipou desenvolvimentos modernos em medicina preventiva e holística. Quando avaliamos as visões de Ellen White pela lente do tempo, encontramos uma correspondência notável entre suas revelações e os desenvolvimentos subsequentes. Suas visões sobre saúde anteciparam descobertas médicas por décadas. Seus princípios educacionais influenciaram reformas pedagógicas. Suas predições sobre eventos mundiais encontraram cumprimento na história. Mas talvez o teste mais importante não seja a precisão profética, mas o impacto transformador. As instituições estabelecidas com base em suas visões, hospitais, escolas, editoras, organizações de beneficência, têm abençoado milhões de pessoas ao redor do mundo. Além das predições específicas, as visões de Ellen White sempre apontavam para verdades espirituais eternas. Ela viu que o propósito final de todas as revelações era restaurar a humanidade ao seu relacionamento original com Deus. Vi que o grande plano da redenção resultaria em trazer completamente de volta o mundo ao favor de Deus. Tudo o que se perdeu pela desobediência seria restaurado, ela escreveu. História da redenção. Suas visões sobre o fim do grande conflito foram particularmente consoladoras. Ela viu a terra renovada, livre de pecado e sofrimento, onde os redimidos viveriam em harmonia perfeita com seu Criador. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21, verso 1. Ellen White descreveu esta visão da terra renovada com detalhes vívidos e inspiradores. As visões de Ellen White não eram meramente predições para satisfazer curiosidade humana. Cada revelação vinha com aplicações práticas para a vida espiritual e física. Seus escritos consistentemente chamavam os leitores a uma vida mais elevada. Fomos chamados a ser um povo peculiar. Devemos preparar um povo para estar em pé no último dia, ela declarou. Testemunhos seletos. Esta preparação envolvia desenvolvimento do caráter, cuidado da saúde, educação da mente e serviço aos outros. Suas visões forneciam um plano abrangente para esta preparação. O caráter é revelado não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos habituais, ela escreveu. Caminho a Cristo. Ellen White consistentemente ensinou que suas visões não eram dadas para substituir a Bíblia, mas para guiar as pessoas de volta às Escrituras. A palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscurecida, e pode ser entendida por aqueles que têm qualquer desejo de compreendê-la, ela afirmou.
Testemunhos para a Igreja. Suas visões funcionavam como uma luz menor para guiar as pessoas à luz maior das Escrituras. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados, ela escreveu. Primeiros Escritos. Quando consideramos o corpo completo das visões de Ellen White, sua precisão profética, sua consistência interna, seu impacto transformador e sua harmonia com as Escrituras, encontramos evidência substancial de sua origem divina. Suas visões sobre saúde anteciparam descobertas médicas. Suas visões sobre educação influenciaram reformas pedagógicas. Suas visões sobre missões mundiais resultaram em uma organização global. Suas visões sobre eventos futuros mostram sinais crescentes de cumprimento. Mais importante ainda, suas visões têm levado milhões de pessoas a um relacionamento mais profundo com Deus e a uma vida de serviço abnegado aos outros. A pergunta permanece: Ellen G. White estava certa? A evidência sugere uma resposta afirmativa convincente. Suas visões demonstraram precisão profética notável, consistência teológica e poder transformador duradouro. Mas a questão mais importante não é se ela estava certa sobre eventos futuros, mas se suas mensagens podem nos guiar para uma vida mais próxima de Deus hoje. Suas visões continuam chamando homens e mulheres para padrões mais elevados de vida cristã. Estamos vivendo no tempo do fim. Os sinais rápido cumprindo dos tempos declaram que a vinda de Cristo está próxima, mesmo às portas, ela escreveu. Testemunhos seletos. Se suas predições anteriores se mostraram precisas, suas advertências sobre os eventos finais merecem nossa séria consideração. O tempo revelará completamente a precisão de suas visões sobre o futuro, mas o registro histórico já fornece evidência substancial da origem divina de seu dom profético. A mensagem final de suas visões é uma de esperança, um pouco mais, e aquele que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10, verso 37. Suas revelações nos chamam não apenas a reconhecer a veracidade de suas visões, mas a nos preparar para o encontro com aquele de quem ela tanto falou. Ellen White estava certa não apenas sobre eventos futuros, mas sobre o propósito eterno de Deus para a humanidade. Suas visões continuam iluminando o caminho para casa. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva e ative o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém especial, e até o próximo vídeo.